falado aqui. Prestar atenção e louvar a Deus de uma maneira em que Ele se agrade. Vamos orar ao nosso Deus para que Lucas nos abençoe nessa manhã através do Espírito Santo. Vamos orar? Nosso Deus, bendito Pai, graças te damos por esse momento. Como é bom, como é agradável, ó Pai, estar na Tua presença. Como é bom estarmos na Tua presença essa, ó Pai, que infelizmente poucos estão na Tua presença. Muitas pessoas perdidas, muitas pessoas que estão longe de Ti, e nós temos essa alegria, Pai. Jesus nos dá essa alegria de estar frente a frente com o Senhor, sempre, ó Pai, através de Jesus. Estamos aqui nesse momento, ó Pai, prestes a receber uma mensagem do Senhor que o nosso irmão Lucas vai trazer para nós. Com certeza ele se dedicou, ele se preparou e o Teu Santo Espírito acompanhou todo esse processo. E agora, Pai, vamos agraciar essa mensagem vinda do Senhor através do nosso irmão Lucas. Que possamos ouvir com carinho, com amor e lembrar de Jesus, lembrar do Teu Santo Espírito, lembrar do Senhor e honrar, Pai, o Senhor, através dessa mensagem. Que o nome de Jesus seja louvado. É por Ele que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Bom dia a todos, irmãos, visitantes. É um prazer enorme estar aqui levando a palavra de Deus. E nesse momento eu queria fazer um pedido antes de começar, que os irmãos não se atenham ao Lucas, a roupa que eu estou, os sapatênis que eu estou, o relógio que eu estou. Se atenham apenas na palavra de Deus, porque eu sou apenas um instrumento para estar trazendo a palavra. Então, não se apeguem ao Lucas, se apeguem à palavra de Deus tão somente. Amém? Gostaria de pedir, o tema de hoje, quem é Jesus? Na segunda-feira, nós tivemos aqui um batismo do irmão Vinícius. Irmão Vinícius, puder ficar de pé? Pode ficar de pé, por favor? O irmão Vinícius, ele se batizou na segunda-feira, entregou sua vida para Jesus. E foi feita essa pergunta para o Vinícius, né, Vinícius? Quem é Jesus na sua vida? Hã? Não. Não. Então, irmãos, gostaria que todos os irmãos dessem um amém. Amém? O Vinícius é nosso novo irmão em Cristo. Os céus está em festa. Obrigado, Vinícius. Obrigado. E foi essa pergunta que foi feita para ele. E a minha época foi o Bruno que fez o meu batismo, e foi feita essa pergunta para mim também, né? E eu disse, na época eu disse que Jesus era o meu Salvador. E talvez você, no seu íntimo, você tenha uma definição para Jesus: Salvador, intercessor, juiz, advogado. São inúmeros nomes e títulos que Jesus tem. E o que eu gostaria de estar trazendo hoje é o que está na Bíblia. Eu peguei algumas passagens, e são inúmeras passagens que se referem a Jesus. Ou ele autodizendo que era, ele se dizendo ser, ou títulos que eram dados a Jesus. Então a pregação hoje a gente vai ser projetado nos slides aqui. Eu vou me ater somente ao que está na Bíblia. Quem é Jesus? Então, biblicamente, né, o nosso alimento está aqui, ó, o nosso caderninho de A a Z para a nossa vida está aqui, ó. Nosso instrumento de fé está aqui, ó, a nossa Bíblia. Amém? Então vamos lá. Em 1 Timóteo 4,10, 1 Timóteo 4,10, vai ser um pouquinho dinâmico, irmãos, então talvez não dê tempo de os irmãos ficarem folheando a Bíblia aí, ou mesmo a Bíblia digital no celular, mas vai ser projetado, está sendo projetado nos slides, tá? Então vamos lá. O que fala a Bíblia, né? Quais são os nomes e títulos de Jesus na Bíblia? 1 Timóteo 4,10 diz que ele é o nosso Salvador.
Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Se a gente for lá no livro de Jó 19, 25. Jó 19, 25. Eu vou dando sequência, irmão, e aí o irmão vai projetando slides, porque eu sei que tem um delayzinho aí. Obrigado, viu, irmãos? Jó 19, 25, diz que ele é o nosso Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. João 6,35 diz que nosso Senhor é o pão da vida. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Em João 21, 7, diz que ele é o Senhor. E aqui é tudo no maiúsculo. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Se a gente for para Isaías 40, 28, aqui diz que ele é o Criador. Jesus é o Criador. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Em Mateus 16, 16, diz que ele é o Filho do Deus vivo. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em João 3,16, diz que ele é o Filho unigênito, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Lucas 9, versículo 35, diz que ele é o Filho amado. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho, o escolhido, ouçam a ele. Em Isaías 5, 19, diz que ele é o Santo de Israel. E dizem que Deus apresse a realização da sua obra para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz que Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e o Príncipe da Paz. Se a gente for lá para 1 Timóteo 6, 15, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, diz que ele é o Rei dos Reis, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha quantos nomes aqui para o nosso Senhor Jesus, né? Em Efésios, capítulo 5, versículo 23, diz que ele é o cabeça da igreja. O dono, o cabeça, é Cristo, não é o homem. Olha aqui. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Em Jó capítulo 32, versículo 8, diz que Jesus é todo poderoso, mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do todo poderoso. Lá no final da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz que Jesus é o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Mateus 23, 8, diz que Jesus é o Mestre. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o Mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Se a gente abrir depois lá em João capítulo 19, versículos 2 e 3, diz que o Jesus é o Rei dos judeus.
não só dos judeus, Jesus é o Rei dos Reis, né, de todos os povos. Se a gente for na passagem em Hebreus capítulo 3, versículo 1, diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Se a gente for em Mateus 21, 11, diz aqui que Jesus é o profeta, e a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Se a gente for em João 3, capítulo 3, versículo 2, diz que Jesus é o professor, é o mestre. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz que Jesus é Emanuel. E Emanuel do hebraico significa o quê? Significa Deus está conosco. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de Emanuel. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz que ele é o nosso intercessor. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em Hebreus 9, capítulo 9, versículo 15, diz que Jesus é o nosso mediador. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Em Atos, livro de Atos, capítulo 10, versículo 42, diz que ele é o juiz, né? Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Em Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz que ele é a pedra angular, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Em Hebreus 12, versículo 2, diz que Jesus é autor e consumador da fé, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 29, diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em João 10, versículo 11, diz que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, diz que Jesus é pastor e bispo, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. João 1:1 diz que ele é o verbo, em algumas versões está a palavra, né? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Em Jeremias 17, versículo 13, diz que Jesus é fonte de águas vivas. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz que Jesus é a rocha. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Em João, capítulo 1, versículo 41, diz que ele é o Messias. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, ele disse:
achamos o Messias, isto é, o Cristo. Em João 15, capítulo 15, versículo 1, diz que Jesus é a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 5, diz que Jesus é o renovo. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em João 3, versículo 29, diz que ele é o noivo. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se da alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Se referindo aqui a Jesus. Diz que ele é a aurora. Lucas, capítulo 1, versículo 78. A aurora é a que vem antes do sol nascer. Por causa dessas ternas, afetuosas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Em Apocalipse 5, diz que ele é o leão da tribo de Judá. Então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Em Apocalipse 22, versículo 16, diz que ele é a resplandecente estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Colossenses, capítulo 1, versículos 14 e 15, diz que ele é a imagem do Deus vivo, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se a gente for lá para João 8, capítulo 8, versículo 58, diz que Jesus é o eu sou, maiúsculo. Antes de tudo ele já era, Jesus já o era. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Em Mateus 18, capítulo 18, versículo 11, diz que ele é o Filho do Homem. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Marcos, capítulo 6, versículo 3, diz que ele é o carpinteiro. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão conosco aqui suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Em Mateus 16, diz que ele é o Cristo. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E finalizando as passagens aqui que eu trouxe, João capítulo 14, versículo 6, diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não sei se a pregação ficou um pouco confusa na parte dinâmica, mas por que eu quis trazer todas essas passagens, irmãos? Existem inúmeras outras passagens falando quem é Jesus, né? E é por ele que estamos aqui. Então é importante a gente saber e colocar em nossas mentes, em nossos corações, por que nós fizemos a ceia há pouco em memória de Cristo? Quem é o nosso Salvador? Jesus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Ele é, né? Jesus é o nosso único intercessor, não há outro intercessor, é o único. Não há salvação por homens, somente por ele. Se estamos aqui, é tão e somente por Jesus. Quem nos permitiu estar aqui? Jesus. Quem nos permitiu ser batizado? Quem ainda não foi? Que assim o faça o quanto antes? Jesus. A gente não está aqui por obra de homens, de mãos humanas. Quem nos sustenta até aqui é Jesus. E é importante a gente ter em mente quem é Jesus. Desde lá de trás, de Gênesis, Apocalipse, está falando quem é Jesus. Qual é o Jesus que a gente serve? Qual é o Deus que a gente serve? Eu não sei qual é o seu problema, o seu vício, sua dor, suas dificuldades. Eu não sei o que você fez para chegar até aqui hoje, como você fez para chegar até aqui hoje, mas uma coisa eu posso dizer, baseado na Bíblia. A resposta para tudo isso
é Jesus. Para todos os problemas em nossas vidas, não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Não é o homem, é Jesus que salva. É nosso único intercessor, é Jesus. Coloquem todas as suas aflições, seus medos, inseguranças, seus agradecimentos também. A gente tem que ser grato a Jesus. Quantas coisas Deus tem feito por nós, quantas coisas a gente pediu para Jesus, quantas coisas a gente pediu para Deus, e a gente às vezes se esquece até de agradecer a Deus. Estamos aqui com saúde, chegamos até aqui por alguma forma, por algum meio de transporte, não estamos num leito de hospital, temos uma família abençoada, temos um local para congregar, um local seguro, coberto, que tem todas as condições para congregarmos. E tudo isso é por Jesus, irmãos. É por Jesus, não tem outro. Se não for por Jesus, nada adianta. O prédio vai ficar, a roupa vai ficar, o relógio vai ficar, o tênis vai ficar, a tua casa vai ficar, a gente não vai levar nada dessa terra. Então é por isso que a gente tem que lembrar, tem que ser grato. Relembrar a todo momento quem é Jesus. Se você não sabe quem é Jesus, vê na Bíblia. Eu falei aqui 44 passagens que falam quem é Jesus, tem inúmeras outras. Se você já entregou sua vida a Jesus, viva para Cristo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Se você não entregou sua vida ainda para Jesus, faça enquanto é tempo. Ninguém sabe o dia e a hora. Né? Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus, mas você não se entregou para Ele ainda. Ele é o nosso único intercessor. A gente não vai ser salvo pela obra de homens, pelas mãos de homens. A gente vai ser salvo por Jesus. Entregue sua vida a Ele. Enquanto é tempo. Que Cristo Jesus possa ser o nosso único alvo para a salvação e a vida eterna. Que sigamos a Bíblia até que morramos ou que Jesus volte. Que Deus abençoe a tua igreja. Amém? Vou fazer uma oração e depois teremos os avisos, é isso? Ou teremos cântico? Vamos orar? Santo e poderoso Deus, amado Pai, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Alfa e Ômega, Senhor dos exércitos, ó Pai, estamos aqui para te adorar nesse primeiro dia da semana e queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui reunidos, termos feito a ceia, Pai, dos moldes que o Senhor nos ensinou, temos feito as ofertas, a adoração ao teu santo nome e queremos te agradecer, ó Pai, em todos os momentos, ó Pai, e agradecer pelo teu Filho Jesus que foi dado por nós, Pai, em favor de nós, como nosso único intercessor, Pai, não há outro caminho, nada nos leva a Ti, ó Pai, se não for por Jesus. Te agradecemos por esse dia aqui, pelo privilégio de estarmos na sua casa, no primeiro dia da semana, ó Pai. É um privilégio estarmos aqui, Senhor Deus. E queremos ser a Ti sempre gratos, ó Pai, porque tudo é pela Tua vontade, pela Tua misericórdia. Graças te damos pelo Teu Filho Jesus, esse nome maravilhoso, e que possamos, ó Pai, a todos os momentos lembrar, ó Pai, quem éramos antes de estar aqui à frente, Pai. Antes de nos batizarmos, Senhor Deus. Antes de aceitarmos, ó Pai, o Teu Filho Jesus como nosso único intercessor. Quem éramos e quem somos hoje, ó Pai. E que possamos, ó Pai, pelo Teu Filho Jesus, fazer, ó Pai, com dignidade, Pai, levar a Tua palavra, levar o Evangelho e seguir a Tua palavra, Pai, até o final. Até que partamos, ó Pai, que morramos, ou que o Seu Filho Jesus amado volte, ó Pai. Obrigado e em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, que agradecemos hoje e sempre. Amém.